Você tem dificuldade na hora de fazer o contorno? Ou você deixa muito forte, ou você deixa muito fraco que não aparece nas fotos? Hoje eu vou te ensinar uma maneira muito fácil de fazer o contorno que você nunca mais vai esquecer. Bora lá! Aqui com a cara branca, sem contorno, e eu vejo muita gente que não sabe fazer contorno sair assim na rua com o rosto parecendo um papel, sem traço, sem sombreado. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma maneira muito fácil de aprender e fazer o contorno corretamente pra você não sair mais de casa com o rosto branco sem nenhum sombreado. Vamos lá, o que vocês vão precisar? Eu faço um contorno com um pó mais escuro do que o meu tom de pele. Você pode escolher ou um pó um tom acima, um pó 2 tons acima, mas não recomendo Só não recomendo você escolher um pó muito acima do seu tom de pele, porque aí você pode ter dificuldade na hora de esfumar esse contorno e ele ficar muito marcado. Então eu uso um pó que é esse, é um pó compacto mesmo. Esse é o tom de pele de cor que eu uso pra fazer o meu contorno, mas você pode usar um mais claro ou um tom mais escuro. Só não recomendo um tom muito escuro pra você não ter dificuldade na hora de esfumar de pele. Outra coisa que vocês vão precisar é de um pincel fofinho. Eu tenho esse aqui que ele é compridinho e aqui na ponta ele é bem fofinho. Então ele é muito fácil na hora de esfumar o contorno. Mas se você não tiver esse, você pode usar outro que você tem aí em casa, que também você vai conseguir o mesmo efeito. O segredo é ter a mão bem leve. Então como que eu começo? Eu começo sempre fazendo o contorno das laterais, que são aqui. Sempre eu começo por essa parte. E aí o que eu uso, né? De onde eu começo a fazer esse contorno? Sempre que você pega o contorno, o produto no pincel, ele vai vir com bastante produto. Então eu não posso aplicar daqui porque vai ficar marcado. Assim que eu passar o pincel, o produto vai ficar ali e eu não vou conseguir esfumar. Por isso a gente começa fazendo o contorno daqui da lateral em sentido ao centro do rosto. Nunca ao centro do rosto em sentido à lateral, porque senão ele não fica esfumado. O esfumado vai ficar pra cá e não em direção ao centro do rosto. Então como eu começo a fazer esse esfumado? Muita gente, eu já vi muita blogueira fazendo isso, começar a esfumar daqui em sentido reto pro rosto. Então você fica com uma linha reta, você não dá a impressão que o rosto é mais fino, você dá a impressão que o seu rosto é quadrado, que você faz uma linha reta. Então o que eu indico? Não começar por essa região aqui do tragus, e sim um pouco acima, uns 2 dedos acima dessa região. Começar aqui em sentido à boca, que dá a impressão que o rosto é mais fino. Se você faz um contorno muito baixo, dá a impressão que o seu rosto é mais redondo. Então a gente começa 2 dedos acima, em sentido à boca, limitando 2 dedos da boca para não chegar aqui e ficar na parte do sorriso. Então não pode ficar nessa região, ele tem que ficar um pouco antes e ele tem que ficar bem esfumado e sumindo aos poucos. Eu peguei o produto no pincel, agora eu vou aplicar nessa região aqui, e o meu contorno, ele tem que ser bem natural, não tem que ser nada marcado. Então vai com ele aos poucos, né, como a gente está trabalhando com produto em pó, vai com ele aos poucos e depois você vai acrescentando mais produto, ó. Concentrei ele nessa região aqui e agora eu vou puxar, ó, fazendo movimentos circulares em direção à minha boca. Dessa forma. E ó, ele vai desaparecendo quando vai chegando mais perto da boca e aqui ele fica mais concentrado. E sempre eu aplico o produto aqui e esfumo, nunca aplico o produto direto aqui. Se você achar que aqui tá claro, aplica aqui e esfuma pra cá. E nunca aplica aqui, porque se você aplicar aqui direto, você não vai conseguir esfumar. E aí, ó,
movimentos circulares, esfuma as bordinhas para não ficar marcado. E essa região, ó, aqui só um pouquinho. E essa região aqui já tá pronta. Toma cuidado para ele não ficar muito largo também. O contorno ele tem que ficar mais fininho aqui nessa região aqui, ó, concentrado nessa região. Não muito pra baixo e nem muito pra cima. Agora eu vou fazer o contorno da testa. Eu vou vir da onde eu parei aqui, nessa região, ó, daqui de cima. A gente começou aqui, então faço todo esse contorno da lateral pra subir pra testa. E aí você vai ver, né, se você tem uma testa muito grande, muito larga. Se você tem a testa larga, você vai escurecer só as laterais. Se você tem a testa grande, você vai escurecer só o topo. Se você tem a testa grande e larga, você vai escurecer o topo e as laterais. Eu sempre gosto de escurecer as laterais da minha testa e o topo, porque dá a impressão que a luz tá bem no centro, que minha testa é bem menor. Então eu vou escurecer aqui nas laterais e aqui no topo, rente à raiz do meu cabelo. E aí eu tô fazendo um contorno bem clarinho mesmo, ó. Porque o contorno ele tem que ser algo natural, você só tá como que fala a palavra? Esqueci, gente. Você está devolvendo pro seu rosto as sombras que você tirou quando você passou a base e o corretivo. Porque a gente já tem um sombreado natural, então quando a gente passa a base e o corretivo, a gente tira esse sombreado e aí fica sem saúde, sem vida, né, o nosso rosto. Então a gente só tá devolvendo de uma maneira, né, mais visagista, pra gente conseguir afinar e esconder algumas imperfeições. Agora eu vou fazer o contorno do nariz. Eu sempre pego um pincel menor, assim, pra fazer o contorno do nariz, bem fofinho na ponta. Eu não tenho a marca desse, mas precisa ser um pincel bem fofinho. Aí eu pego esse mesmo produto, só que agora o contorno do nariz ele tem que ser quase em perspectiva. Você vem aqui do início da sua sobrancelha ou aqui do início, né? Se sua sobrancelha for muito larga, você pega a ponta do pincel e coloca ele reto aqui pra você ver da onde você vai começar. E onde o pincel ficou aqui é onde eu vou passar o contorno. Então vou vir daqui até a ponta do meu nariz. E nada de abrir o pincel, é uma linha reta. Nada de fazer isso aqui, ó, assim. Não, é uma linha reta, não é uma linha na diagonal. Vem pra ponta do meu nariz. Esfuma aqui na pontinha pra esconder, pra parecer que o nariz é mais arrebitado. E aí, eu limpo um pouquinho o meu pincel, tiro o excesso de produto que tá nele e venho esfumando, trazendo o excesso para as laterais. E se você tem um nariz muito largo, é bom você também escurecer essa abinha aqui, ó, do nariz, que dá a impressão que ele é mais fino. E é isso. Desse lado a gente já fez o contorno e desse a gente ainda não fez. Olha a diferença que dá. Olha só. De um lado pro outro. Agora eu vou fazer desse lado e volto aqui pra ensinar a iluminação pra vocês. Agora eu fiz o contorno dos dois lados e se você achar que errou em alguma parte, você pode vir com o seu pó ou um pó mais claro, pó compacto, pegar um pouco no pincel e ir apagando onde você acha que você fez o contorno muito escuro, que você exagerou, né, na mão, e suavizando esse contorno. Só que eu tenho também que iluminar algumas partes do meu rosto. Pra isso a gente usa o iluminador, mas tem muitas pessoas que não gostam de usar iluminador. Então eu vou ensinar vocês como iluminar o rosto com um pó mais claro. Vou pegar esse pó que tá um pouquinho, um tom abaixo da minha cor, e vou iluminar as áreas que eu quero que se destaquem na hora da maquiagem. Geralmente a gente quer que esse ossinho aqui, ó, ressalte para o nosso rosto parecer mais fino e chamar atenção aqui. Então eu venho colocando um pouco de pó aqui, aqui no centro do nariz, no meio. E se eu tirar o contorno, ó,
Eu venho com um pincelzinho, dando contorno aqui. Aqui no centro da testa. No meu queixo. E aqui no arco da boca. Pronto. E aqui você já deu um contorno. Ficou bem diferente do rosto branco, papel que a gente tava. E agora que a gente devolveu o sombreado, né, pro nosso rosto. Agora eu vou terminar de me maquiar e volto aqui pra falar com vocês. Eu terminei aqui de fazer minha maquiagem e olha só como o contorno tem um papel fundamental na maquiagem. Meu rosto estaria branco, liso, sem nenhum sombreado. E aqui você consegue ver um sombreado na região do rosto, um pouquinho mais forte, o nariz é quase em perspectiva e a testa também, quase você não consegue ver. Você gostou das dicas desse vídeo? Então se inscreve no canal para você não perder mais dicas como essas e com as dicas você se conseguir maquiar de uma maneira bem fácil. Um beijo e até a próxima!